Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. Bolsonaro libera 2,5 bilhões de reais para Brasil aderir à Aliança Internacional de Vacinas da OMS. Prefeitura de São José dos Campos arrecadou 56 milhões a menos que o esperado em 2020. Pati de Caraguatatuba oferece 92 vagas de emprego. Brasil atinge a marca de 4 milhões de recuperados. E hoje é sexta-feira e sexta-feira tem Foto da Semana com Lucas Lacaz Ruiz. O Abre Aspas começa agora. Sexta-feira, 25 de setembro, sexta-feira sempre um dia muito especial. Estamos ao vivo com o Abre Aspas de hoje. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Sextou aqui com Abre Aspas, sempre ressaltando que o Jornal Abre Aspas é um jornal colaborativo e conta sempre com a presença de vocês. Então já temos alguns comentários aqui na nossa live do Facebook, como a Eugênia Minicucci mandando aqui bom dia para a equipe, assim como o Valderi Teixeira mandando aqui bom dia a todos, ótimo dia para vocês. A gente ressalta que a SP-Rio+ está aberta para receber vocês aí através do nosso WhatsApp, o 12991072833, é o telefone direto aqui de contato com a redação, nossa equipe de jornalismo, onde você pode enviar fotos. Inclusive, algumas matérias que nós colocamos no ar aqui são relatos dos nossos internautas, ouvintes, telespectadores aí também que estão assistindo o jornal pelo canal 25525, a Fink TV. Então estamos aí ao vivo e contando com a participação de todos. Vamos lá. Não tem dúvida, e sexta-feira é sempre um dia muito especial. Hoje nós temos o Foto da Semana com a cobertura da primeira-dama do Estado, Bia Dória, aqui em São José. E também, lá no terceiro bloco, já o convido a participar de uma entrevista ao vivo com um evento muito especial, já na sua segunda edição, que acontece aqui em São José dos Campos. Nós vamos conversar com Carmen Alvim, idealizadora da The Walk Semana do Design aqui do Vale. É um evento aí que reúne principalmente os profissionais de arquitetura, mas também com aquela abertura muito especial a apreciadores, aí como artistas e principalmente o público em geral, que sempre manifesta um grande interesse. E a coisa legal também do que acontece, claro, em tempos de pandemia, esta segunda edição será 100% online. Uma ótima oportunidade para você que é um apreciador aí de conhecer toda essa arte voltada para a arquitetura também participar, tá? Então no terceiro bloco a gente conversa com Carmen Alvim e você é convidado a participar. Vamos às notícias. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou ontem mais 6 mortes em decorrência da Covid-19. A taxa de letalidade da doença na cidade está em 2,49%, com 427 óbitos confirmados. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas mais recentes foram 4 mulheres e 2 homens, sendo que 4 mortes aconteceram ontem e 2 foram confirmações laboratoriais. São José registrou ainda o aumento de 142 casos confirmados. Com isso, a cidade totaliza 17.126 casos de coronavírus. Desses, 62 estão internados, sendo 42 nas UTIs, 20 nas enfermarias e 3.992 se recuperam em suas residências. Os casos suspeitos estão em 2.470, com 28 pacientes internados e 3 óbitos suspeitos. A taxa de recuperação na cidade é de 73,8%, com 12.645 pessoas que contraíram o coronavírus e se recuperaram.
Glauco, primeiramente queria agradecer as participações aqui no nosso jornal. A Eulália Ferreira manda bom dia, assim como o Flávio Bianchi manda aqui bom dia, senhores da informação, bons ventos para você também, Flávio. Diego Santana, Marinete Oliveira mandam aqui bom dia, ótimo dia a todos vocês. E Glauco, é importante a gente frisar aqui nesse boletim do coronavírus em São José dos Campos, né, que desde a semana passada e agora essa semana, a prefeitura está classificando muitos casos recuperados. Isto está aumentando aí o percentual de recuperação da cidade, que já estava aí a média de 55%, agora está aí na casa dos 73%. Essa é uma boa notícia. Porém, a gente não pode esquecer, infelizmente, as 6 mortes, né? A taxa de mortes da cidade ainda continua muito alta, apesar da taxa de mortalidade estar em 2,40 e poucos por cento, o número geral de mortes é muito grande, né? 427 mortes, infelizmente, aí na nossa cidade. Então, vamos sempre ressaltar as medidas de prevenção. A pandemia ainda não acabou, então vamos sempre usar máscaras aí a entrar em ambientes, sempre higienizar as mãos, evitar aglomerações, principalmente agora neste fim de semana, para ver se a gente consegue manter essa tendência de crescimento, né? Só ressaltando, a gente estava tendo uma tendência constante de crescimento aí, na verdade, de queda, né, nos casos. Infelizmente, aí na terceira semana do mês, nós tivemos um crescimento novamente que muitos especialistas colocaram como culpado o feriado do dia 7 de setembro, que registrou várias aglomerações na nossa região. Então vamos nos cuidar porque a pandemia ainda não passou. Pois é, importante isso. O Instituto CCR e a CCR Nova Dutra realizam hoje Blitz da Saúde na rodovia Presidente Dutra, em Roseira, altura do quilômetro 82, sentido Rio de Janeiro. A iniciativa faz parte das ações programadas em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. Durante a ação, que ocorre das 9 às 14 horas, os caminhoneiros que passarem pelo local poderão realizar diversos atendimentos de saúde gratuitos, como aferição de pressão, teste de glicemia, teste de acuidade visual, além de corte de cabelo gratuito. Haverá ainda distribuição de preservativos. Segundo a concessionária, os profissionais do volante poderão ainda contar com serviço de desinfecção e higienização da cabine de seus caminhões. Todos os atendimentos devem respeitar, claro, os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde, quanto ao distanciamento social e à utilização do uso de máscara para todos. Muito importante essa conscientização, essa blitz da saúde, como chama a concessionária, né? A gente sabe que os caminhoneiros estão o tempo todo aí na estrada, prestando serviços ao país e muitas vezes não conseguem, inclusive, parar para fazer uma consulta médica. Por isso, até que muitos deputados questionaram a nova lei da CNH, né? Que prevê aí um aumento de 5 para 10 anos na renovação da CNH para pessoas com mais de 50 anos. E os especialistas indicam que muitos caminhoneiros só param no médico quando vai renovar a CNH, que tem aquele exame obrigatório. Então tá de parabéns aí a CCR Nova Dutra. Você caminhoneiro aí, fique atento aos prazos, né? Compareça também de máscara nesse local. E muito bacana essa mobilização que a concessionária está fazendo com os caminhoneiros, que são, a gente pode colocar aí que grande parte dos usuários são caminhoneiros, né? Não tem dúvida, caminhoneiros esses que são responsáveis literalmente por levar o Brasil nas costas. Sem eles, é uma frase certa mesmo, o Brasil para. O Sindicato dos Servidores de Taubaté terá que pagar R$ 35.900 a uma funcionária aposentada por cobrança de valores abusivos no plano de saúde. O processo tramita na Justiça desde dezembro de 2018 e não cabem mais recursos à entidade sindical. A ação foi movida por uma servidora que se aposentou na prefeitura em dezembro de 2017. Até se aposentar, ela pagava R$ 831 de plano de saúde. O valor era referente ao plano da funcionária e do marido, que figurava como dependente. A partir de janeiro de 2018, já como aposentada, a cobrança passou a ser de R$ 1.920. Em abril de 2018, o valor cobrado pelo sindicato, pelo plano de saúde, passou a ser de R$ 2.275. Somente o plano de saúde englobava 76% do salário da aposentada.
Então, a servidora realizou a denúncia à justiça e explicou que não poderia abrir mão do plano de saúde, pois ela havia acabado de passar por uma cirurgia, fazia tratamento de câncer no intestino e pulmão e o marido tem câncer de próstata. A justiça, a Policlin, informou que, embora o sindicato cobrasse R$ 2.275 da servidora, a operadora de saúde recebia apenas R$ 1.476, ou seja, a aposentada pagava quase R$ 800 a mais do que o necessário. Além de determinar a devolução do valor cobrado indevidamente, a Justiça ainda fixou em R$ 20 mil a indenização devida à aposentada por danos morais. Seríssimo, seríssimo isso. Os valores, eu li muito devagar a notícia para você poder acompanhar. Em primeiro lugar, a evolução dos valores. Em segundo lugar, a que ponto chegou. Isso é um caso seríssimo que a Justiça tem que verificar com o maior rigor. E uma observação, ela se aposentou em 2017, tem essa doença grave que não aconteceu ontem, tem um marido com uma doença grave que também não deve ter acontecido ontem. Isso começou em 2018 e o parecer foi agora. Parece que, em certos termos, algumas instituições torcem para que o cidadão morra no meio do caminho para que não aconteça nada. Dessa vez, todos os envolvidos nesta coisa vergonhosa com essa senhora, infelizmente perderam e vão ter que pagar. Detalhe, os R$ 20 mil são muito poucos. É muito pouco. É mesmo muito pouco. Caso seríssimo que sirva de lição e de referência. Muitos, infelizmente, muitos outros devem estar acontecendo neste momento. Douglas Cruz. Glauco, muitas pessoas questionam aí a veracidade do jornalismo, né? O jornalismo não serve para nada, vamos acabar com a imprensa livre. O jornal Vale, nosso parceiro aqui do jornal Abre Aspas, realizou um levantamento aí no mês passado que apontou um suposto esquema, esse esquema aí do Sindicato dos Servidores que fraudava aí e desviava cerca de 4,5% dos valores repassados mensalmente pela Prefeitura referente aos planos de saúde. Então, após a denúncia aí do jornal Vale, junto com o Ministério Público, que também realizou essa denúncia, a Prefeitura retirou finalmente aí o sindicato da intermediação dos planos de saúde dos servidores. Isso ocorria desde 2013, então agora nesse mês a Prefeitura de Taubaté excluiu o sindicato dessas reivindicações. Glauco, essa servidora aí que a gente está falando, que foi indenizada, ganhava cerca de R$ 2.900. Sobrava, ela tinha que pagar esse plano de saúde, ela tem que pagar o plano de saúde, porque a gente viu aqui os casos e os problemas de saúde que ela tem. Ela e apenas R$ 700 para ela viver no mês. Então é um caso seríssimo que a gente denunciou aqui no Jornal Abre Aspas, nosso parceiro o Jornal Vale está denunciando, e é isso que a imprensa tem que fazer. Trazer os erros quando eles acontecem para que eles sejam resolvidos. Ainda muito lentamente, sim, 2 anos. Mas aí estamos que finalmente a Prefeitura tomou alguma posição, né? Não tem dúvida, o que cabe à mídia, cabe à justiça, o outro lado. Em primeiro lugar, determinar, sim, seriamente, tudo o que aconteceu, tudo o que acontece para que não aconteça mais, punir regiamente não somente a instituição, mas nominalmente e pessoalmente a todos os participantes envolvidos nessa falcatrua criminosa contra o cidadão e o contribuinte. Sobrava R$ 700 para essa família viver porque tem que pagar o plano de saúde. Então, e principalmente também que a justiça seja um pouco mais ágil em toda esta apuração e determinação de penas aos culpados. É uma vergonha isso, muito triste, muito, muito triste. E Glauco, graças a Deus a gente está dando uma notícia
que essa servidora aposentada, idosa, teve consciência que tinha algo errado. Porque você já imagina se ela simplesmente decidir cancelar o plano de saúde? Porque Ou perde por cancelamento por falta de pagamento. Exatamente, porque está muito caro. O que vai acontecer com uma pessoa que tem 2 tipos de câncer, passou por uma cirurgia, tem o marido também com câncer na próstata, ela ia acabar, infelizmente, morrendo. Então é isso que a gente vê, né? A corrupção não afeta os outros. Está aí um exemplo direto. Pelo menos nós estamos dando uma notícia positiva, que a servidora teve peito, peitou o sindicato, levou à justiça e conseguiu aí pelo menos uma indenização. E repito que, independente só da instituição, que seja dado nome aos bois. Isso daí tem nome sim, provavelmente uma quadrilha muito bem articulada que fazia tudo isso. Está de parabéns à justiça e os nossos melhores votos a essa aposentada. Um grupo de cerca de 40 moradores de um conjunto habitacional fizeram um protesto nesta quinta-feira em São José dos Campos. A manifestação é contra a decisão judicial que desobrigou que o executivo ofereça refeições diárias aos moradores. Uma ação havia sido movida pela Defensoria Pública depois que uma série de danos estruturais levaram à interdição da central de gás por causa de um vazamento. As moradias foram entregues em 2011 e meses após a entrega, a estrutura já apresentava problemas como vazamentos de água e gás, rachaduras, problemas elétricos de drenagem de água e falhas na fixação de esquadrias. Desde 2016, a Defensoria move ação em favor dos moradores contra a CDHU e a Prefeitura, responsáveis aí pela construção. No último dia 17, a Justiça determinou que a gestão bancasse a alimentação dos moradores, mas um dia após o pedido, a Prefeitura entrou com recurso e teve parecer favorável. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que o Tribunal de Justiça entende que o município está desobrigado de fornecer alimentação aos moradores e disse ainda que inexiste por parte da Prefeitura relação de culpa pelo ocorrido. A CDHU informou em nota que a interdição do fornecimento do gás para as quadras 25 e 47 pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros decorre exclusivamente das ações irregulares e atos de vandalismo efetivados, o que é de responsabilidade do condomínio. A Defensoria Pública informou que recorreu da decisão e que o pedido aguarda análise da Justiça. Pois é, nesse caso, quem vai dizer quem está com razão são os juízes e desembargadores que vão julgar o caso. Glauco, falando aqui dos nossos comentários, né, o pessoal participando aqui da transmissão do Abre Aspas, queria agradecer primeiramente todo mundo que está aqui ao vivo conosco, ou o pessoal que está mandando mensagem aqui também no jornal, aqui na Fink TV. O Luiz Luizão, nosso internauta mais assíduo, manda aqui, né? Bom dia, amigos jornalistas e todos que estão aqui. Sextou mesmo, amigos, valeu. Ele fala lá de Cruzeiro, a cidade aqui do nosso Vale Histórico. Obrigado, Luiz. O Anderson Mota manda aqui mensagem. A Ivonete Sosso, nossa patrocinadora de camisas aqui da Growing de São José dos Campos, sempre fornecendo as belas camisas aqui pra gente. Bom dia, Ivonete. Um ótimo final de semana para você também. O Luizão ainda completa aqui, né? Que Deus abençoe a todos os trabalhadores. Também fala aqui dos caminhoneiros que cruzam este país de ponta a ponta. Abraço a todos. O Luiz aí também fala do transporte, né, Luiz? Obrigado. Continuem participando conosco. Falem aqui pra gente, né, de onde vocês trabalham, de onde vocês falam, que a gente tem aqui sempre um prazer em ouvir vocês. E a Prefeitura de São José dos Campos arrecadou 56 milhões de reais a menos do que o esperado nos primeiros 8 meses de 2020. O balanço foi apresentado em audiência pública realizada essa semana na Câmara. A previsão era de que, de janeiro a agosto, a arrecadação fosse de 1.827 mil reais, mas ficou só mesmo em 1.771 mil reais, 3,1% a menos. A comparação entre as despesas orçadas e realizadas aponta redução de 8%, equivalente a 140 milhões de reais. Entre as receitas que apresentaram maior variação
negativa está o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, redução de 10,2%. Houve queda também no ISS, que é o Imposto sobre Serviços, devido ao adiamento da cobrança em virtude da crise econômica causada pela pandemia. Foram 221,1 milhões de reais a menos do que o previsto, diferença 8,4% a menos. Por outro lado, os repasses dos governos federal e estadual para uso em ações de combate ao coronavírus ajudaram no resultado do balancete. O repasse para o SUS, por exemplo, teve aumento de 43,7%, sendo acrescido de 42,2 milhões. Além disso, o município também recebeu verba extra da União para livre uso no valor de 64,2 milhões. Ou seja, né, com a prefeitura parou aí de receber alguns impostos, né, porque os comerciantes pararam de vender com esse fechamento do comércio, inclusive daí teve essa perda de arrecadação. Com isso, o governo federal fez aquele programa de auxílio também aos municípios, que acabou aí dando dinheiro ou através do SUS ou através aí para livre uso às cidades. Mas vale ressaltar que nada sai de graça, né? O Ministério da Economia está estimando um rombo em 2020 até o final do ano de 861 bilhões de reais nas contas do governo. Ou seja, de uma forma ou de outra nós vamos ter que acabar pagando isso, né? Seja aí com aumento de impostos, com inflação, que a gente está sempre falando aqui, ou aí de mudanças de impostos, então vamos sempre ficar atentos aí a notícias de economia, né? Porque aqui no Brasil nós não sabemos muito bem como nós acabamos aí dando dinheiro para o governo. Então a gente tem que sempre falar isso, sempre ressaltar que esse rombo vai chegar. Gostei do termo, não tem almoço de grátis, não existe isso. E olha só, a noite de quinta-feira foi de sustos e trabalho para o Corpo de Bombeiros aqui em São José dos Campos. 2 princípios de incêndio foram registrados em locais movimentados da cidade. O primeiro foi o início de fogo na central de ar-condicionado do Shopping Center Vale. 2 viaturas com 6 bombeiros atuaram no local e controlaram o fogo rapidamente. Não houve vítimas. O Center Valley Shopping informou que a brigada de incêndio atuou para o controle e que os bombeiros foram acionados como procedimento de segurança padrão. O Center Valley informou ainda que foi um problema pontual em um motor sem maior gravidade. O outro foco de incêndio ocorreu por volta das 21 horas em uma agência bancária na Avenida Andrômeda, zona sul da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram quando o local já estava fechado e não havia mais clientes. O fogo foi percebido pela empresa de segurança do banco, que viu fumaça preta pelas câmeras. Os bombeiros conseguiram conter o fogo e fizeram um trabalho de ventilação para aí a retirada da fumaça que ficou no local. A corporação informou que as chamas teriam sido iniciadas após um curto-circuito no térreo da edificação. O Banco Bradesco ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Pois é, Glauco, a gente está vendo aí o trabalho de prevenção, que é muito importante, né? 2 incêndios aí que muito provavelmente poderiam ter sido evitados, porém, 2 incêndios que foram contidos rapidamente, um pela empresa de segurança e outro aí pela própria brigada de incêndio do shopping. Então, muito importante a gente ressaltar que brigada de incêndio, monitoramento funciona assim. São 2 locais aí muito movimentados que, se não tivesse essa ação rápida, provavelmente a gente estaria aqui noticiando uma tragédia aqui no começo de sexta-feira aqui na nossa cidade. Não tem dúvida. E o vilão é sempre o CC, né? que é o curto-circuito. Curto-circuito, famoso CC. É muito famoso o CC no caso de incêndios. Isso daí, claro, tem muito a ver, independente de um acidente, claro, com manutenção preventiva, que é uma coisa que não faz muito parte da cultura do brasileiro, mas é para lá de importante. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias, e eu te convido para no terceiro bloco participar de uma entrevista para lá de interessante com Carmen Alvim, idealizadora da The Walk, Semana Design do Vale. Para você que gosta de arquitetura, para você que é do ramo, para você que é artista ou simplesmente um apaixonado, uma chance de conhecer como vai ser
este evento este ano. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Estamos de volta com Abre Aspas desta sexta-feira, já 25 de setembro. Vamos às notícias. O governo federal anunciou a adesão ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19, o COVAX Facility. Ação administrada pela Aliança Gavi e a liberação de cerca de 2,5 bilhões de reais para viabilizar o ingresso do Brasil nesta iniciativa. Segundo o governo, os países são convidados a participar do grupo e poderão se beneficiar ao ter garantido o acesso ao fornecimento das vacinas disponibilizadas por meio da COVAX Facility. Dessa forma, espera-se que o Brasil possa comprar imunizantes para garantir a proteção aí de 10% da população até o final de 2021, o que permite atender populações consideradas prioritárias. Quando a gente está falando aí de 10% da população total do Brasil, a gente está falando de um país enorme, né, de dimensões continentais, com cerca aí de 209 milhões de habitantes. Então a gente está falando de 20,9 milhões de doses. Isso é muito importante, um número realmente muito elevado, e a gente espera que essa vacina saia logo, que seja eficiente para a gente conseguir aí imunizar a população, pelo menos esses 10%, pelo menos esses 20 milhões, né, para sair dessa pandemia terrível que está matando muita gente, infelizmente. Não tem dúvida. E o presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, na manhã de hoje, para uma cirurgia aí de retirada de pedra na bexiga. Ele chegou ao hospital por volta das 7 da manhã. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital nesta manhã, ele passará por procedimento minimamente invasivo para a retirada de cálculo da bexiga a laser sob anestesia. Desde que sofreu uma facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em setembro de 2018, Bolsonaro já foi submetido a 5 cirurgias, 4 delas relacionadas ao ferimento. Glauco, o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, deu entrada no Hospital Albert Einstein às 7 horas já da manhã dessa sexta-feira. Nas próximas horas, aí, como você bem falou, os médicos farão nele aí uma cirurgia considerada minimamente invasiva. Então nós temos aqui apenas essa missão de noticiar e desejar aí boa cirurgia, boa sorte aos médicos e também ao presidente Jair Bolsonaro. Não tem a menor dúvida. E o governo brasileiro publicou portaria que revoga a proibição da entrada de estrangeiros por via aérea em Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. Assim, na prática, na verdade, está liberada a entrada de estrangeiros por qualquer aeroporto do país. O texto mantém restrita por 30 dias a entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias, meios terrestres ou transporte aquaviário. Essa restrição não se aplica a brasileiros natos ou naturalizados. Um ataque com faca deixou pelo menos 4 pessoas feridas perto do antigo endereço do jornal satírico Charlie Hebdo, em Paris, na França, nesta sexta-feira. Segundo o jornal Le Monde, 2 vítimas precisaram ser socorridas em estado de urgência absoluta. Um suspeito foi detido, mas as causas do ataque ainda não são conhecidas. O grupo terrorista Al-Qaeda lançou aí recentemente novos apelos para atacar o jornal depois que ele republicou as charges do profeta Maomé. Somente relembrando aí, quem não lembra, a tragédia que aconteceu em 2015 lá na França, né, um atentado terrorista próximo aí à sede desse jornal conhecido pelas sátiras, principalmente aí com o profeta Maomé. Um senhor aí, que a gente não pode nem chamar de senhor, né, um terrorista pegou uma AK-47, uma arma, um fuzil de grosso calibre, saiu atirando e chegou a matar aí 12 pessoas e deixar mais 10 feridos. Então, só para a gente relembrar essa tragédia, a gente espera que não seja algo parecido com o que aconteceu em 2015, né? A polícia ainda está apurando, muitos suspeitos, muitas vítimas ainda lá no local.
as informações ainda chegando meio que de última hora lá da França, então a gente espera que não tenha relação com esse último atentado lá de 2015. Não tenho a menor dúvida, e principalmente que não seja aí o começo de uma nova escalada de terror. Isso é muito triste. Tudo que não se precisa em meio a uma pandemia. Muito triste isso. Após afirmar que não se comprometeria com uma transição pacífica, o presidente dos Estados Unidos questionou mais uma vez aí a legitimidade da votação, veja bem, não é só aqui não, das eleições presidenciais americanas. O Partido Republicano e o porta-voz da Casa Branca contrariaram as declarações de Trump. O presidente coloca em xeque as votações por correio. Devido à pandemia, claro, muitos eleitores têm preferido votar pelo sistema postal americano, o que é permitido no país. O uso do sistema é comum entre membros das Forças Armadas e em 2016, 25% dos votos foram realizados desta forma. O próprio Trump votou assim. Pois é, e os debates presidenciais começam na próxima terça-feira, dia 29 de setembro. O democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump estarão frente a frente pela primeira vez na Universidade Case Western Reserve, em Cleveland. Isso ressalta aí a confiança do governo americano no sistema postal, né? O seu voto, que é uma coisa extremamente pessoal aí e muito importante, feito pelo sistema postal, né? E Glauco, vale ressaltar que as eleições americanas acontecem aí no dia 3 de novembro, ou seja, estão chegando já aí, né? E o presidente Donald Trump foi vaiado nesta quinta-feira famosa ontem por um grupo de manifestantes, quando ele foi aí até o velório da histórica juíza Ruth Bader, que progressista aí de 87 anos que morreu na semana passada. Essa juíza era tão famosa aí pelas suas legitimidades, pelos seus julgamentos, que ela foi enterrada no... Deixa eu pegar aqui o nome certinho. Enfim, ela é uma juíza muito famosa lá nos Estados Unidos, que infelizmente faleceu. O presidente Donald Trump, com as honrarias que ela merece, foi ao velório e acabou sendo vaiado. Então, momento tenso. Terça-feira será um dia aí de muitas definições nas eleições americanas que acontecem no dia 3 de novembro. Eleições importantíssimas, não interessa o que se acha ou o que não se acha, para o mundo todo e particularmente ao Brasil. Não tenha a menor dúvida que temos que acompanhar muito atentamente isso tudo, não é? Exatamente, eu acabei dando uma notícia que o texto pulou. Essa juíza era tão histórica, tem uma presença tão importante de corpo, que ela foi enterrada na Suprema Corte Americana. Então, como se fosse no STF do Brasil. Então, a gente vê a importância dessa pessoa, dessa juíza lá para os Estados Unidos. Não tem a menor dúvida, uma enorme, enorme deferência mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e chegou aquele famoso terceiro bloco. No terceiro bloco, a gente tem o tempo para você, aí do Litoral Norte, tem vaga de emprego em Caraguatatuba. Além, claro, daquilo que eu já te convidei no começo dessa edição, vamos conversar com Carmen Alvim sobre a The Walk, Semana Design do Vale. Rápido intervalo e já voltamos. Pois é, depois de uma semana em que aconteceram todas as estações do ano durante a própria, chegou a poderosa sexta-feira. E claro, todo mundo quer saber como é que vai ficar. Eu não vou falar da praia porque, infelizmente, é melhor não no momento. Mas vamos saber com ele como é que fica o tempo aí para este final de semana. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia! A sexta-feira, né, será mais um dia de tempo bem estável aqui na nossa região. Apesar de estarmos começando com névoa, né, em diversos pontos, essa nebulosidade ela vai se dissipar ao longo da manhã e no período da tarde o sol brilhará com bastante força e intensidade, fazendo com que as temperaturas cheguem perto dos 30 graus, tanto no Vale do Paraíba quanto no litoral e também em São Paulo. Já a máxima prevista para a Serra da Mantiqueira é de 25 graus. Não há previsão de chuva para hoje e no período da tarde a umidade relativa pode voltar a ficar aí perto dos 50%,
por isso vale aquele lembrete de lembrar de beber bastante água. Essas condições de tempo devem permanecer aqui na nossa região pelo menos até o próximo domingo. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, parece que aí a sexta-feira pelo menos vai ter aí um final de tarde quente e por enquanto aqui dos altos da Cassiano Ricardo já nos parece tempo bem limpo, vai esquentar mesmo. Muito obrigado, Caio Souza, um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. É sempre um momento que a gente espera, né? Saber como é que vai ficar o tempo no final de semana, né, Douglas? Exatamente, e o sol aqui, já pelo menos aqui na Cassiano Ricardo, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, o sol já está esquentando aqui, né? Não tem dúvida, a gente fica aguardando também, porque as variações aí de temperatura são acentuadas, né? Então a gente fica esperando, porque não é só para lavar roupa o final de semana, né? Exatamente. Nós já estamos aí estabelecendo contato para nossa entrevista, que eu tenho certeza que vai ser bem legal para você. A gente está começando o contato aqui com a Carmen e, olha, uma oportunidade bem interessante aí para você que curte ou mesmo trabalha aí no ramo de arquitetura, é um curtidor, você é artista, você que, sabe, faz aí os grafites, que é uma arte muito bacana. Então, aí é uma área que depende bastante e pode se aproveitar muito desta de walk, não é, Douglas? Exatamente, estamos estabelecendo um contato aí com a Carmen, né? Como você já viu aí na edição, ela está se preparando para a nossa entrevista. Exatamente. Mas é um evento muito bacana, um evento que já está na sua segunda edição. E toda vez que a gente fala de arquitetura, a gente fala também de arte, né? A gente vê muitas casas aqui pela cidade, muitos formatos diferentes aí de arte, e é muito interessante a gente frisar que essa edição será 100% online. Então, muito bacana, vamos dando prosseguimento para o jornal, já a gente volta aí para conversar com a Carmen. Exatamente, é muito interessante a gente aqui falar sobre isso, porque é uma coisa que acontece aqui no Vale e, claro, a gente sempre tem o compromisso de trazer o que de bom acontece isso aí, independente de pandemias. E eu falei também a respeito de emprego em Caraguatatuba, que atualmente isso daí é sempre uma boa notícia. Olha só, o PAT de Caraguatatuba oferece 92 vagas de emprego. Segundo a Prefeitura, o aumento das oportunidades ocorre com a proximidade da chegada da temporada de verão. Claro, onde grande parte das vagas são para comércios em geral, quiosques, hotéis e pousadas. Para se candidatar às vagas aí, olha só, os interessados podem comparecer ao PAT das 8 ao meio-dia, munidos de, anote aí, RG, CPF, carteira de trabalho e PIS, ou enviar o currículo no e-mail. Corre lá e pega a caneta. Vagas Paticaraguá, tudo junto, vagas Paticaraguá, tudo junto, @gmail.com. Pois legal, muito importante a gente frisar que por que 92 vagas aí na semana, né? É muito simples, porque a alta temporada de verão ainda não chegou. Mas o calor, com a liberação parcial de algumas atividades na praia, as pessoas estão aí começando a ir à praia com mais frequência. Então essas vagas, a maioria delas são temporárias, são várias vagas que a gente geralmente vê abrir lá perto de novembro, né, mas que já estão abrindo agora com a primavera chegando. Então são vagas temporárias, 92 vagas até hoje. Então você que é aí do Litoral Norte, entre no site da SP Rio Mais lá, pegue direitinho o que você precisa levar, como o Glauco já disse aqui, pegue uma caneta, anote tudo certinho, porque ainda tem tempo nessa sexta-feira. Não tem dúvida aí, Douglas, só um parênteses aqui. Final de ano é uma coisa que tradicionalmente, porém em função da pandemia vai com certeza ser diferente, e que todo mundo aguarda os empregos temporários, a abertura de possibilidades exatamente nas temporadas. Então, para você aí do Litoral Norte, particularmente, claro, de Caraguatatuba, uma oportunidade muito interessante mesmo, né? Exatamente. Já estamos em contato aí com a Carmen. Carmen, bom dia. Está nos ouvindo? Aqui é o Douglas, o Glauco aqui à minha esquerda. Bom dia! Olá, Carmen Alvim, um prazer enorme tê-la ao vivo nessa edição aqui do Abre Aspas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que honra minha
né? Amigo de longa data. Pois é, Carmen. E Carmen, eu já fiz a chamada aqui desde o começo da nossa edição, que a gente vai conversar com você. Eu não vou me permitir aqui fazer a sua apresentação formal. Carmen Alvim, que é idealizadora da The Walk, Semana Design do Vale. E, Carmen, nós estamos indo aí para a segunda edição de um evento que, apesar de ter aí um foco dos profissionais de arquitetura, não se restringe só a eles, e sim a todos aqueles artistas, o público em geral que é apaixonado por esta arte também, que é a arquitetura, e que, apesar dos pesares, de repente vai poder ter uma participação muito mais intensa, porque essa segunda versão terá a sua edição, na verdade, 100% online. Isso é muito legal numa, vamos dizer até independente das dificuldades de pandemia, uma evolução muito interessante, não é mesmo, Carmen? Eu agradeço a oportunidade, o espaço aqui. Eu sei que quero agradecer também especialmente ao Maurício Guizar e dizer o seguinte: vocês, o portal também deve estar vivendo esse momento com muita força, porque vocês trazem a informação fidedigna, acessível, online, né, de uma forma que todos podem acessar. Eu acho que você falou idealizadora, porque a ideia, ela se inspira no que a gente tem feito das semanas de design pelo mundo. Então, você tem a Semana de Design de Milão, que normalmente acontece em abril, a Semana de Design de Miami, que acontece normalmente na primeira semana de dezembro, a Semana de Design de Paris, que aconteceu no formato 100% virtual esse ano, agora em setembro em Paris, a Paris Design Week. E inspirado nesse movimento, a gente, com o engajamento do que eu chamo de... são os realizadores, são os lojistas do nosso Design District. Assim nominei em função de ter na região metropolitana do Vale do Paraíba uma grande concentração do que tem de melhor de arquitetura, decoração e construção, nesse circuito que vocês estão inseridos, que é um circuito nobre, que é a Avenida São João, cruza com a Avenida Rio Branco, segue ali Madre Paula e até Heitor Villa-Lobos. Então, na nossa região metropolitana do Vale do Paraíba, a gente tem essas soluções em arquitetura, decoração e construção que fala o tempo todo de design. E a reflexão do ficar em casa trouxe um aumento absurdo em termos de necessidades, porque as pessoas começaram a perceber que o sofá do home theater tem que ter ergonomia, que o sofá da sala tem que ser confortável. Então, as pessoas não paravam em casa, né? Era aquela correria do entra e sai, do entra e sai. Então, os assuntos que vão ser discutidos, apresentados, comentados, interagindo com a comunidade durante essa semana, vai de encontro a isso tudo. Então, você vai falar, a gente vai ver, por exemplo, uma personal organizer falando de como arrumar o seu closet. Isso é bom para o arquiteto quando ele vai desenhar, gera reflexão, mas isso também é bacana para o público final, para entender como que ele pode organizar melhor os seus armários. Então, Carmen, aqui, isso daí vai acontecer entre 20 e 24 de outubro, né? Você está falando, vai ser totalmente online. Estas palestras, eu gostei muito de você ter dito aí, a respeito da interação do público, é uma coisa fantástica, a bola da vez é o que vai acontecer. Mas tem uma outra coisa também aqui, vão ter exposições online. Como é que vai ser isso aí? Bacana isso. Eu já vou entrar de carona na pergunta do Glauco aqui. Parece que a Galeria de Artes Vitor Hugo vai estar inserida também, né, preparando novas experiências. Você pode dar aí quais são as novidades dessa edição? Vão ter aí nomes da arquitetura nacional e internacional. Já dá esse serviço para a gente, para deixar o pessoal curioso aí. Então,
Eu acho que, inclusive, isso que vocês também promovem, essas conexões de forma virtual, permitem isso, né? A gente tem, por exemplo, a Vale Flex vai trazer para a gente uma dupla que eu já tive o prazer de entrevistar presencialmente na loja deles aqui na São João, que é o Novelli e o Baldanzi. E eles são os criativos, dois italianos super criativos que fazem parte do... Eles são os designers de mobiliário corporativo. Então, numa condição de poltronas, quando você pensa no corporativo, são poltronas que mesmo que você esteja no seu escritório ou você esteja no seu home office, eles se preocupam com essa questão do design correto. Eles são os tops mundiais e eles vão estar conectados direto da Itália. O Vitor Hugo, que hoje promove leilões e tudo mais, vai estar trazendo 2 designers incríveis. Então, vai mostrar peças deles. Vamos mostrar. É mais ou menos a gente está se baseando nos modelos internacionais e posso dizer assim, sem falsa modéstia, que os nossos lojistas, esses promotores do evento, né, porque cada um vai promover um entretenimento com um personagem famoso aí do design mundial, e eles estão trazendo acesso a essas informações. Isso que é o mais legal. Não tem dúvida. Aí você falou um ponto que é imprescindível. A gente já está falando, está todo mundo com água na boca já para tudo que vai acontecer. E tem o lance da participação do Colinas Shopping, né, com uma parede, isso daí. E principalmente nós precisamos saber, já falamos tudo que pode acontecer. Claro, tem muito mais coisa ainda, mas em que plataformas esse evento vai ter? Como que a gente faz para ter o acesso a tudo isso, Carmen? Principalmente, é tudo gratuito, né? Tudo gratuito, tudo gratuito. E acessível através dos canais do YouTube. No canal do The Walk, que a gente está promovendo esse ano de maneira inédita, então é a estreia desse canal, vão ficar ali todos os acervos de todos esses eventos. Né? Então tem ações de manhã, de tarde e de noite, sempre através do Instagram do The Walk, com os horários e toda a programação. Então tudo é muito acessível. O Colinas, inclusive, em ritmo de inauguração da Colinas Green Tower, que é homologada. Sabe quem estava aqui no meu colo? A minha cachorrinha, ó. Olha que legal, isso que é legal de fazer TV ao vivo. Manda um oi para sua cachorrinha. E ela tá com o bracinho dodói aqui e eu encostei no bracinho. Então ela chorou. Mas olha aqui, tô me sentindo Ana Maria Braga aqui com a cachorra. Ótimo, ótimo. Mas, meninos queridos, o que rola? O Colinas Green Tower ofereceu para a gente o auditório Ronald Levinson. Através desse auditório é que a gente vai fazer a premiação do nosso prêmio Estilo Design. Legal. Que está na 8ª edição e que, ao mesmo tempo, ele promove de maneira muito séria um concurso que envolve Grande São Paulo, arquitetos, decoradores e designers de São Paulo, da Grande São Paulo e da região, com temas. São 9 temas, dormitórios, áreas externas, cozinhas, enfim, interior design. E esse prêmio tem uma banca de jurados absurdamente séria. Então você tem a Thaís Lauton, que hoje é diretora da revista Casa e Jardim, que é a única publicação impressa do segmento hoje em dia, uma das, né, desculpa.
A gente tem Sérgio Zobaran, que faz Modernos Eternos, Regina Galvão, que promovia o prêmio Casa Cláudia, Paulo Alves, que é um designer super bacana, e a Sandra Laser, do prêmio Decorar, da revista Decorar. Esse time, nesse momento, está avaliando, ontem inclusive eu estive em São Paulo, fui no Farrer, no showroom dos irmãos Sérgio Farrer e Jacques Farrer, que assinam o troféu. Muito Os legal. troféus viraram peça de coleção. Nossa, então já Carmen, teve o Paulo Alves assinando, já teve o Sérgio Matos. São limited edition. Esses troféus, independente do valor da premiação, são peças que são colecionáveis. Na verdade, são 9 temas e 2 categorias, sênior e novos talentos. Então, a gente tem só 18 premiados. Vão ser Nossa, feitos... Carmen, olha, absolutamente relevante, primeiro, a importância do evento, como ele vai acontecer aí na sua segunda edição. E nós temos aqui, infelizmente, nós temos o tempo um pouco contado aqui, ô Carmen, mas esperamos podermos voltar para a gente conversar mais a respeito do que foi essa semana. Lembrando que ela acontece de 20 a 24 de outubro, essa belíssima The Walk, Semana do Design do Vale, em que você pode participar aí. Acesse aí o Instagram da The Walk, fique por dentro de tudo. E Carmen, parabéns a você, parabéns a toda a sua equipe, porque a gente sabe o tamanho do envolvimento num empreendimento como esse aí. Olha, e a gente espera que a gente possa conversar mais a respeito disso. Eu posso só fazer um paralelo? Pois não. Eu acho que, assim, hoje, Glauco, eu não tenho uma equipe dedicada como eu já tive na agência e não vejo isso como uma questão. Eu tenho os meus editores, mas mais do que nunca, hoje, os organizadores do evento são os 20 lojistas que estão promovendo isso. Que legal. Que legal. De qualquer forma, transmita também os nossos parabéns a todos esses lojistas que acreditam que, a despeito das divergências, das pandemias e tudo mais, a banda tem que continuar e que São José precisa continuar crescendo. Minha cara Carmen Alvim, muito obrigado pela sua primeira participação aqui no Abre Aspas. Espero poder vê-la e conversar com você mais vezes. Não esqueça de cuidar da patinha do seu cachorro e cuidado com ela aí, minha amiga. Ótimo dia para você, ao Bruno e a todos aí. Muito obrigado. Obrigada, querido. Ai, a Bali. Meu céu. Pois é. Aí é sempre muito bacana a gente saber que as coisas, a despeito da pandemia, não é, Douglas? Exatamente. Continuam acontecendo. E parabéns a todos aqueles empreendedores que continuam, sim, acreditando em São José dos Campos, acreditando no Vale do Paraíba, acreditando que é possível que as coisas, que a vida depois da pandemia, isso que é o mais importante. Aí ainda um parênteses muito especial aí, Douglas, se você me permite. Claro. Que é o comerciante saber também que é imprescindível, nesse momento, procurar, sim, meios sérios, meios claros, que estejam dentro aí do seu orçamento para contar para o consumidor que você continua na luta. Então, faça assim, ponha a sua marca na rua, ponha a sua marca em exposição e tome, sim, todos os devidos cuidados com ela. Então, a gente tem aí esse evento que acontece de 20 a 24 de outubro, que gera exatamente essa exposição. Não é, Douglas? É importante isso, Muito né? bacana a gente trazer esses relatos locais, principalmente de uma semana que está prevendo aí movimentar a economia e também os arquitetos, os designers aqui da nossa região. Muito bacana tudo isso que vai acontecer aqui na nossa RM Vale. Pois é, hoje é sexta-feira e sexta-feira tem sempre surpresas, né? Mas a gente volta com esse quadro que já é tradicional. Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, de qualquer forma um marco aí, né, o Douglas? A visita da primeira-dama do Estado, a Bia Dória, aqui em São José dos Campos, exatamente aí na Sabesp, não foi? Exatamente. A primeira-dama de São Paulo, Bia Dória, cumpriu a agenda aí na quarta-feira, de famoso dia 23. Ela foi acompanhar aqui o lançamento da mini estação de tratamento de esgoto da Sabesp.
A estação fica aí na Travessa Constantino Pintos, no bairro Santana, ali da Zona Norte aqui da cidade, e abriga o projeto ETE Compacta, que está em operação há 1 ano e, segundo o governo estadual, o projeto faz a remoção de matéria orgânica em duplo processo de tratamento, desinfecção e filtragem, além de poder ser adaptado em residências, em conjuntos habitacionais com vazão média de 1 litro por segundo. Então, durante essa pandemia, é muito importante a Beadória estar aqui para ressaltar e ver os projetos que fazem essa desinfecção de água, principalmente em residências e conjunto habitacional. A gente sabe que o esgoto é fundamental, o tratamento de esgoto é fundamental para a saúde de todo o Brasil, inclusive aqui da nossa cidade. Não tenha dúvida, a verdade seja dita também, a atenção que os governos da Prefeitura de São José dos Campos têm com relação a isso e também a reciclagem. Mas é claro que é sempre muito significativo e a gente acompanha nas fotos também, sempre muito bacanas aí, do nosso repórter fotográfico Lucas Lacaz Ruiz, mas é sempre importante a gente ter a presença aí, que é sempre um marco, no caso, nesse momento, da primeira-dama do Estado, coisa que também não é muito normal ultimamente entre os políticos aqui do nosso país, do nosso Estado também, mas é esta presença física, o fato de estar aqui, acompanhar alguma coisa da importância e da relevância que é o tratamento de água. Então, de parabéns e claro, né, Douglas, sempre muito legal a gente ver a precisão aí, que a gente sempre elogia bastante do nosso caríssimo Lucas Lacaz Ruiz, desde ontem, 1 ano mais velho. Exatamente, fazendo aniversário essa semana, aniversário, mas sempre muito ligado aí no que está acontecendo na cidade, nas presenças especiais, registrando aí nas lentes da sua câmera sempre o que está acontecendo no factual e também no artístico. De qualquer forma, muito obrigado à presença da primeira-dama do Estado aqui na nossa cidade. Mas vamos falar de mais coisas aí, tem o esporte, né? Pois é, nós temos o boletim de esporte Linha de Frente com ele, que sabe tudo, Pedro Bavuso. Fala Glauco Turzi, Douglas Cruz, amigos da SP Rio Mais e da Think TV. Está no ar o Linha de Frente desta sexta-feira, dia 25 de setembro, com as principais informações do esporte para o final de semana. E a espera finalmente acabou para o torcedor taubatiano. Pela primeira rodada da Liga Paulista, o Taubaté Futsal recebe hoje o Limeira, às 7h15 da noite, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. E ainda falando de futsal, após perder por 1-0 para o Sorocaba na estreia do Campeonato Paulista, o São José volta as suas atenções para a Liga Nacional. Os joseenses visitam amanhã o Praia Clube, às 4 da tarde, lá em Uberlândia, pela 9ª rodada da competição. E repetindo a informação que demos ontem no Linha de Frente, este final de semana teremos clássico pelo Campeonato Paulista de Voleibol. O Taubaté visita o SESI às 9h30 da noite em São Paulo pela 3ª rodada da competição estadual. E encerrando as informações do esporte regional, as meninas da Águia querem a recuperação no Campeonato Brasileiro. Pela 10ª rodada da competição nacional, as joseenses enfrentam no domingo o São Paulo, às 3h30 da tarde, no estádio Martins Pereira. Já na categoria masculina, o Campeonato Brasileiro terá o complemento da 12ª rodada. Neste sábado, o São Paulo terá parada dura pela frente. O tricolor paulista enfrenta o vice-líder internacional no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Santos recebe no domingo o Fortaleza, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no Allianz Parque. Lembrando que esse jogo do Palmeiras contra o Flamengo pode ser adiado. Isso porque o time do Flamengo registrou 20 casos positivos da Covid-19 nos últimos dias. Para finalizar o boletim desta sexta-feira com chave de ouro, teremos o Grande Prêmio de Fórmula 1 na cidade de Sochi, na Rússia. A corrida vai acontecer no domingo às 8h10 da manhã. Caso o ex-campeão Lewis Hamilton vença a prova, ele irá se igualar ao recorde de vitórias do alemão Michael Schumacher. Bom, este foi o boletim esportivo Linha de Frente desta sexta-feira, dia 25 de setembro, mostrando aí as principais informações do esporte no final de semana. Lembrando que você pode conferir essas e outras notícias no portal da SP Rio Mais. Eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo final de semana a todos. Pedro Bavuso, para o Jornal Abre Aspas.
Grande Pedro Bavuso com as notícias aí no Boletim do Esporte. Pois é, Douglas, eu sempre tenho que pedir ajuda a você, porque você é enciclopédia do nobre esporte bretão. Apesar dos pesares, parece que o futebol está começando a voltar no ritmo, com alegrias, mas também com tristezas, né? Exatamente, muitas tristezas. Inclusive, o pessoal cobrou aqui na gente, vocês não falaram do Santos, que jogou ontem na Libertadores? O nosso editor de esportes tem que acordar muito cedo e o jogo começou 11 horas da noite. Então, o Santos jogou contra o Delfim ontem aí pela Libertadores da América e ganhou por 2-1, com gol aí do Marinho e do Jean Mota. Então, o Santos está em primeiro colocado no seu grupo lá na Libertadores, indo bem até o momento da competição. Pedro Bavuso, nosso editor, reclamou aqui, pô, ali pro Comebol lá tem que adiantar um pouco esse processo. O jogo acabando 1 hora da manhã não dá, né? Pois é, o nosso grande Pedro Bavuso aí, se for assim, ele vai ficar virado direto aí para assistir jogo. Muito obrigado, Pedro Bavuso, e vamos com mais notícias aqui. Uma notícia que é interessante, como acaba que tem envolvido o brasileiro. O novo caça da Força Aérea Brasileira, o F-39 Gripen, F-39, designação, claro, da Força Aérea, concluiu seu primeiro voo no espaço aéreo brasileiro, decolando lá do aeroporto Ministro Vitor Conde, você acompanha as imagens aí, em Navegante, Santa Catarina, e pousando na planta da Embraer, em Gavião Peixoto, aqui no estado de São Paulo. A partir de agora, o programa irá incluir o Centro de Ensaios em Voo do Gripen, na Embraer de Gavião Peixoto, que será integrado ao programa de ensaios que já está em andamento lá na Saab, na cidade de Linköping, na Suécia. Aqui no Brasil, os testes feitos incluem sistemas de controle de voo e climatização e testes da aeronave em condições climáticas, claro, tropicais, muito diferentes da sueca. Muito bom a gente colocar lá em Gavião Peixoto com calor de 35 graus e ver se funciona, né? Exatamente. Mas está de parabéns aí a Força Aérea Brasileira, o governo brasileiro, principalmente a Embraer, que já vai fazer aí os novos testes nesses novos caças que com certeza irão modernizar a Força Aérea Brasileira. Não tem dúvida, mais uma vez lembrando que é imprescindível para o Brasil a transferência de tecnologia que consta do contrato com a Saab a respeito do Gripen. Não vamos confundir, não é um avião de guerra, é um avião de transferência de tecnologia que está voltado à defesa do nosso país. E isso daí é muito importante. De parabéns à Força Aérea, claro, e de parabéns também à Embraer, que vai ser a fiel depositária, claro, de toda esta tecnologia. E olha só, Brasil atinge a marca de 4 milhões de recuperados nesta quinta-feira. E o país segue sendo o que possui a maior quantidade de recuperados da doença no mundo. Porém, o índice de cura é uma consequência aí dos números elevados de infecção e morte, que fazem o Brasil ser o segundo com o maior número de casos e o terceiro com o maior número de mortes. A taxa de mortalidade do Brasil é de 3% e o país tem todos os seus estados, preste bem atenção, com mais de 1.000 mortes cada. Mas fica aí a boa notícia para o final de semana aí das recuperações, que é o que nos interessa, né, Douglas? Pois é, muito importante essa notícia. Vou pegar aqui os dados estaduais, né? A gente infelizmente tem aqui no Brasil o estado de São Paulo, nosso estado, com quase 1 milhão de casos. São 958 mil casos somente no estado de São Paulo, seguido aí da Bahia, Minas Gerais, etc. Mas a boa notícia, a gente encerra essa edição se apegando aí ao Brasil, que é o país que mais recupera do coronavírus no mundo, 4 milhões de recuperados. Então vamos aí ver os dois lados, né? O lado meio vazio do copo e o meio cheio, sempre se atentando às recomendações das autoridades, usar máscara em todos os ambientes, trocar a máscara sempre também, que é muito importante, usar de maneira correta, né? Não ficar colocando o dedo aqui na máscara, higienizar as mãos sempre que for entrar ou sair de um ambiente e evitar aglomerações, principalmente aí nesse fim de semana acalorado aqui da RM Vale. Não tem dúvida, com todos esses lembretes a respeito da importância de todos nos cuidarmos, a gente encerra o Abre Aspas desta sexta-feira. Douglas Cruz, muito obrigado por mais uma participação. Agradeço a todo mundo que participou, seja pelo WhatsApp, Facebook, YouTube, pela Fink TV, e voltamos aí na segunda com mais uma edição, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, claro, e sempre contando e esperando por todos vocês. A todos e suas famílias, um ótimo final de semana e até segunda-feira.